Jeremias 17, versos 7 e 8. Está escrito assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas as suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão, o que acontece? Não se fadiga nem deixa de dar frutos. Amém. O profeta Jeremias aqui, irmãos, está nos ensinando a confiar em Deus em tempos de seca. Veja que muitas são as pessoas que quando chega a sequidão, quando chega as lutas, as adversidades, aquele momento difícil, veja que muitas pessoas, elas acabam sendo levadas pela circunstância. O que a gente vê, irmãos? Mesmo em tempo seco, o verso de número 8 está dizendo que, olha só, essas folhas, elas não deixaram de ficar verde e essa árvore não deixou de dar frutos. Agora vamos trazer para a nossa vida. Quando a sequidão chega, irmãos, quando a luta aparece, quando a situação adversa se levanta, você continua com a folhagem verde? Você continua dando frutos? Porque muitas pessoas, quando vem uma luta, ela muda completamente. Irmãos, a folha verde, ela logo murcha, está dando fruto, logo cessa, para. Veja que há um detalhe específico que nos dá a condição de continuar agradando a Deus, mesmo na hora da dificuldade. O detalhe é que o profeta está dizendo que a confiança em Deus vai nos fazer, então, aguentar, suportar os tempos de seca. Olha, o versículo está bem destacado aí no 7, que a confiança no Senhor, cuja o Deus é a esperança. Né? Então, agora, cada um pode fazer, irmãos, a sua análise. Porque quando a gente olha aqui para a história de Jeremias, principalmente nesse período, você vai ver que havia-se uma crise nacional. Havia-se uma crise porque a idolatria tinha sido levantada. Havia uma injustiça muito grande. Era ameaça para todo lado. A Bíblia nos mostra aqui que constantemente, irmãos, era um levantando contra o outro, era um querendo ferir o outro, né? A idolatria ganhando espaço, lugar, e aonde a adoração a Deus estava sendo esquecida. E mesmo nesse momento de calor, de escassez, veja que o símbolo de crise era grande naquele ambiente. E trazendo para os dias de hoje, irmãos, a gente não vive diferente, não. No dia a dia, nós vemos aí a crise financeira, crise familiar, crise conjugal, crise para todo lado, tentando abalar e deixar os corações aflitos, né, de muitas pessoas. Quando se fala de uma crise, logo as pessoas, elas ficam desesperadas, elas logo ficam aflitas ao ponto de que, irmãos, aquela crise está então direcionando a vida dela. E olha, a promessa, ela é bem clara: aquele que confia no Senhor será como árvore plantada às águas. A Bíblia está dizendo, irmãos, que mesmo no calor, mesmo na crise, mesmo em momentos difíceis, nós não vamos deixar de dar frutos. Amém? Então essa é a promessa que o Senhor deixa para nós, porém nós precisamos confiar no Senhor. É válido, irmãos, lembrar e dizer mais uma vez aqui: confiar em Deus não é só falar, não é só expressar, não é só dizer, eu confio em Deus. Mas na hora da luta, do aperto, na hora do levante, cadê essa confiança? Cadê, irmãos, a confiança que nós falamos, que temos no Senhor, quando tudo está indo contra você? Contra aquilo que você planejou, contra aquilo que você está então no seu dia a dia, empenhado ali para ter coisas boas, favoráveis. Eu estava meditando desde ontem, irmãos, algo que tem falado ao meu coração. Me lembrei da história de Pedro, em Lucas 5. Se você olhar para aquela história, não precisa abrir a Bíblia lá, mas você vai ver Pedro fazendo tudo certo, porque ele era um pescador profissional. Ele sabia, irmãos, a manha, ele tinha tudo ali favorável para ter uma boa pescaria. Ele fazendo tudo certo, deu tudo errado naquela hora. E aí, irmãos, é o que o Senhor tem falado ao nosso coração. É esse momento de crise, esse momento de luta, esse momento que a gente faz tudo certo, porém as coisas estão dando errado. E aonde muitas pessoas, por não confiar em Deus, ela acaba sendo levada pela crise, pela dificuldade, pelo problema que se levantou. A gente precisa entender, irmãos, que o que o Senhor Jesus disse é válido, irmãos, para hoje e para todo sempre. No mundo tereis as aflições. Mas nós, muitas vezes, somos ensinados, ou até mesmo, irmãos, a nossa mente, ela é levada assim: eu vou fazer tudo certo e vai dar tudo certo. Porém, não é sempre assim. Você faz certo e vai ter momentos que vai dar errado. Só que quando dá errado, vem a crise.
Quando dá errado, a gente fala, e agora? O que aconteceu? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou orando, eu estou indo à igreja, eu estou buscando a Deus, eu estou me envolvendo, porém está dando errado. E agora? O que eu faço? Confie em Deus, porque a promessa vai se cumprir. Qual é a promessa aqui, igreja? A promessa é bem clara. Repete comigo: aquele que confia no Senhor será como árvore junto às águas. E aí a palavra está dizendo aí na parte final, que essa árvore, ela não vai deixar de dar frutos. Então é o que a gente precisa analisar. Eu estou verdadeiramente confiando em Deus? Eu estou verdadeiramente acreditando que eu estou plantado no Senhor? Embora venha a sequidão, embora venha as lutas, crise financeira, crise familiar, crise no casamento, crise, irmãos, às vezes até de ansiedade, aquele momento que a pessoa fica com o coração apertado. Veja que existem vários tipos de crise que as pessoas estão sujeitas a passar, a enfrentar, mas isso não é o fim. Não é porque estamos na sequidão, nas lutas, nas dificuldades, passando por um momento difícil, porque eu estou fazendo tudo certo, então tem que dar tudo certo. Veja que, irmãos, o que Jesus disse está válido. No mundo tereis as aflições, as lutas, os problemas, sabe? É o que eu estou dizendo, irmãos. Às vezes a gente foi ensinado, ou a gente, na nossa mentalidade, vou fazer tudo certo, vai dar tudo certo. E aí o dia que dá errado, a gente logo se revolta contra Deus, a gente logo se posiciona dizendo, mas como assim? Não era para ser assim. Mas no mundo tereis, vai ter. Queira você aceitar ou não, vamos passar por momentos difíceis. Agora, irmãos, nós precisamos confiar em Deus, de verdade. Não só dizer, Senhor, eu confio em Ti. É na hora da aflição, é na hora do aperto, é na hora, irmãos, do momento difícil, da sequidão. Essa confiança, ela precisa estar plantada no Senhor. Plantada em Deus, você não vai deixar de dar fruto. Você não vai deixar que as suas folhas venham a se secar. Elas vão continuar verdes. Amém? Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo é 2 Reis, capítulo 18. Vou mostrar 2 reis. O primeiro rei, o Ezequias, ele confiou em Deus e nós vamos ver o resultado dessa confiança em Deus. Depois vou mostrar um rei que também teve um posicionamento contrário, pois não confiou no Senhor e veio um resultado desastroso. Foi feio o que aconteceu, porque faltou confiança em Deus no momento das adversidades. 2 Reis, capítulo 18. Veja comigo aqui o verso de número 5. Diz assim: no Senhor, Deus de Israel, o que aconteceu? Confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Amém. Então veja aqui, o que o rei Ezequias fez é o que nós precisamos fazer também nos dias de hoje. Em momentos difíceis, nós precisamos de verdade confiar em Deus de todo o nosso coração, ao ponto, irmãos, de Deus olhar para mim e para você e falar só, não tem outro que confie igual, porque você vai ver aqui pela leitura, não houve, nem antes nem depois, um homem que então confiou em Deus como aqui o Ezequias. Então veja que o resultado, você pode continuar vendo aí depois na leitura, o resultado dessa confiança trouxe prosperidade, vitória contra os inimigos, e Deus honrou Ezequias de forma grandíssima. Olha o que a confiança em Deus traz na vida das pessoas. Irmãos, veja que é uma prosperidade sadia, é uma prosperidade que vem da parte de Deus, é uma prosperidade, irmãos, que vem do Senhor, que faz com que você seja honrado, embora as lutas existem, embora os momentos é complicado, não, a minha confiança no Senhor vai fazer com que eu vença os inimigos. Ele venceu, irmãos, todos os inimigos que estavam ali se levantando contra Judá, e a gente vê que Deus deu honra para ele. Olha o que a confiança faz. Em tempos de crise, a confiança em Deus vai fazer você prosperar, vai fazer você ter vitória diante dos seus inimigos, e olha só, por final, Deus vai te honrar grandemente. Amém? Segunda a referência, agora vamos para o capítulo 16. 2 Reis 16, do 1 ao 4, nós aqui podemos fazer a leitura para entender o que aconteceu com esse rei Acás. No ano 17 de Perca, filho de
Remaelias. Começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, até aos seus filhos fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso no altar, nos outeiros, como também debaixo de todos os arvoredos. Pula para o versículo 7. E Acás enviou mensageiros a Tiglat, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás prata, ouro, e se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou o povo para Kir, e matou a Rezim. O que mostra essa leitura, irmãos? Ele buscou a ajuda de outros povos. O que Acás fez? Trouxe idolatria, ele fez alianças erradas, e olha, o final foi triste. Foi derrotado, foi envergonhado, houve-se uma decadência espiritual naquele período, aonde, irmãos, ele deixou de confiar em Deus para confiar na força do braço dos homens. A reflexão aqui é, irmão, será que a gente não tem confiado mais nos homens do que em Deus? Porque se fizermos como Acás fez, correr atrás de ajuda humana, correr atrás, né, de ajuda de outros povos, olha, não deu bem, né? Foi uma vergonha, foi uma derrota grande. E tem muitas pessoas que têm sido envergonhadas nos dias de hoje, porque têm deixado de confiar em Deus, pois têm buscado confiar nas mãos dos homens. Muitas pessoas, como Acás, estão sendo aí, irmãos, derrotados. Estão passando, né, por um momento de decadência espiritual. Ao invés da pessoa, ela, né, vamos dizer assim, ter uma elevação no nível espiritual, ter um crescimento de fé, as pessoas estão na decadência, retrocedendo, elas estão, né, irmãos, a cada dia se enfraquecendo mais e mais de forma espiritual, porque tem deixado de confiar em Deus. Então faça você a sua reflexão. A minha confiança está em Deus ou está nos homens? Na hora do aperto, na hora da crise, a quem eu estou recorrendo? Eu estou correndo atrás de ajuda, né, de povos, de pessoas, ou estou confiante no Senhor, recorrendo a Ele, pois Ele é o meu ajudador, Ele é o meu socorro bem presente na hora das aflições, das lutas. E o que a gente vê, irmãos? Hoje também nós vemos esses dois caminhos, né, sendo aí onde a pessoa tem o poder da escolha. Ou ela vai escolher confiar em Deus, ou ela vai buscar atalhos humanos que não vão trazer um sucesso para a vida espiritual, um crescimento para a fé, ao ponto dela então se perder. Qual caminho você escolhe? Qual é a decisão que você quer em seu coração? Realmente confiar no Senhor ou buscar atalhos humanos? Buscar, né, uma referência em pessoas. A nossa referência é Cristo. A nossa, irmãos, eu falo que foco tem que ser o Senhor, para a gente não se perder, para não ser como Acás foi nesses dias atuais. E eu vejo aqui, irmãos, o Senhor também nos traz, de forma bem simples e fácil de entender, eu vejo o apóstolo Paulo falando em Filipenses 4, eu vou mostrar aqui para quem gosta de marcar, 3 formas de exercitar a confiança em Deus, porque tem gente que fica se perguntando, né, como confiar em Deus? Como, né, ter essa confiança? Como a confiança aumentar no Senhor? E o que o apóstolo Paulo fala aqui é uma das coisas que a gente precisa realmente, irmãos, aplicar, não só aqui na igreja, não só quando a gente está reunido entre os irmãos, mas principalmente quando a gente está sós. Filipenses capítulo 4, vamos ler o versículo 6 e 7. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Agora, igreja, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentidos em Cristo Jesus. Paulo está falando do que, igreja? Qual é a forma para exercitar a confiança em Deus? Pela oração. A oração constante. Veja que a declaração aí, no verso que nós iniciamos o 6, está falando de oração em todo o tempo, ó. Diante de Deus pela oração, súplica é o quê? Oração também. Ação de graça, irmãos, é oração também. Então a oração, irmãos, vai nos fazer com que a gente confie em Deus verdadeiramente.
Se você puder marcar o que eu vou dizer agora, irmãos, marque, principalmente guarda no coração. Diga comigo em voz alta. A oração tira o peso da ansiedade e coloca a esperança no Senhor. Porque o versículo está dizendo, irmãos, de inquietos, ansiosos. Não fica ansioso, não. Não fica inquieto. Não, olha, a oração vai tirar o peso da ansiedade. Vai trazer para o seu coração a esperança que no Senhor, a qual você confia, irmãos, os problemas vão ser resolvidos. Então a oração, eu tenho comigo assim, irmãos, que quem ora, ela cria raízes na presença de Deus. Quem ora, irmãos, não se abala no tempo da seca. Embora venha a sequidão, embora venha as lutas, momentos difíceis, a gente que tem um momento com Deus, a gente sempre tem a esperança que essa fase difícil vai passar. Essa situação, ela vai ser revertida. Mas o que vai fazer com que a gente, irmãos, confie em Deus? Vida de oração. Se não tem oração, não tem confiança no Senhor. Olha só, isso aqui é importante, irmãos. A medida que eu tenho na confiança em Deus é a medida que eu tenho uma vida de oração. Tenta entender isso. Se eu muito confio em Deus, é resultado que eu tenho orado. Agora, se pouco eu tenho confiado no Senhor, resultado é que a oração está sendo pouca. Preciso aumentar a confiança? Então não é a confiança em si, é a oração. A minha oração no Senhor vai tirar esse peso da ansiedade, essa inquietação, esse desespero, e vai fazer com que... Não, estou esperando em Deus. Eu estou acreditando que essa situação vai mudar, essa fase vai passar, esse tempo de sequidão vai acabar e o Senhor vai nos abençoar. Não esqueça da promessa, irmãos, que Jeremias nos mostrou. Olha, quem confia no Senhor será como árvores plantadas junto ali às águas. Não esqueça disso. Temos que verdadeiramente ter essa confiança no Senhor. Segundo exemplo aqui, irmãos, para quem quer, então, exercitar a forma de confiança, é uma declaração feita pelo profeta Abacuque. Uma hora ou outra eu estou sempre citando esse verso também, é o 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Primeira forma de exercitar a confiança em Deus é ter uma vida plena de oração. É se envolver em Deus, orando, buscando a face do Senhor, se envolvendo mais e mais. É algo que é válido, irmãos. Orar com a igreja, junto com a igreja, é bom, é importante? Sim. Mas não se compara uma vida sós com o Senhor buscando a face de Deus. Então, procure a ter hábitos de oração, a sós. Você pode estar só, não precisa estar orando em voz alta. Oração você pode estar orando, falando com Deus, se envolvendo, glorificando a Deus. Você pode estar falando com Ele no seu coração. Então não deixe de orar. Quanto mais você ora, mais confiança em Deus você terá. Abacuque 3,17 diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O que o profeta Abacuque está falando, irmãos? Para exercitar a confiança em Deus, é pela adoração em meio à crise. Veja que Abacuque está dizendo: todavia, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer fase, eu me alegrarei no Senhor. Adorar em meio à escassez, irmãos, é declarar que a nossa fonte é Deus e não os recursos humanos. Adore, louve. Quantas vezes você já teve aflito, coração apertado, você começou a adorar a Deus, começou a cantar louvores, e quando você menos esperava ali, você vê que aquela angústia sumiu, aquele aperto foi embora, aquela sensação ruim desapareceu. O que é, irmãos? Adoração em meio à crise, em meio às lutas, dificuldades. Adore a Deus. Irmãos, adorar a Deus é você se envolver, você ser levado ali na adoração. Quando eu falo adoração a Deus, não é propriamente a letra cantada, a letra decorada, não é o tom afinado, irmãos, mas é um envolvimento que você se aprofunda a Deus. Veja essa declaração, é uma adoração a Deus. Ainda que eu esteja passando por luta, ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que, olha, não está fluindo, ainda que o casamento não está bem, a finança não vai bem, todavia, em todo momento, eu exultarei no meu Deus, eu adorarei ao meu Deus, o Deus da minha salvação. Então a forma de confiar em Deus é, irmãos, pela adoração. Adore a Deus, busque no Senhor, se envolver na adoração, e o seu nível de confiança vai aumentar. Terceiro ponto que eu quero aqui mostrar para a igreja, vamos ler Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, o verso 6. Hebreus 11, 6. A terceira maneira de exercitar a confiança em Deus. Hebreus 11, 6. Bem conhecido, né? Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Veja que o início do verso está dizendo que sem fé a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sem fé nós não agradamos a Deus. Então eu vejo que pela fé, pela prática da fé, o nível de confiança ela vai aumentar. Agora é válido lembrar, irmãos, da onde vem a fé? Como que vem a fé? Ouvindo Deus, ouvindo a sua palavra. Eu quero confiar em Deus. Então é pela fé, pela prática da fé. Eu vou praticar a fé. Então eu vou ouvir Deus. Eu vou ouvir a sua palavra e vou praticar. Uma coisa que muitas pessoas, elas às vezes não se cobram, irmãos, e tem que ter essa cobrança. Eu não posso ser somente ouvinte da palavra. Você pode dizer isso comigo? Eu não posso ser somente ouvinte da palavra. E ser o que, igreja? Praticante. É o que Tiago, o apóstolo Tiago, enfatiza isso. Não seja ouvinte somente. Tem gente que já ouviu tanto Deus, mas ainda não praticou o que Deus falou. Não fez o que Deus falou. Então veja que a prática da fé, irmãos, vai fazer com que a gente confie em Deus. Confiar em Deus é agir crendo que Ele está no controle. Embora as coisas fogem do nosso controle, as coisas, a gente fala assim, e agora, o que eu vou fazer? E agora, olha, não tem mais nada para me fazer. Está no controle de Deus. Eu confio, estou na fé, estou crendo que está na direção de Deus tudo o que está acontecendo. Amém? Então, aqui a gente vê, irmãos, que a palavra do Senhor está nos mostrando que sem fé é impossível. É impossível confiar. Sem fé é impossível você se aproximar de Deus. Sem fé é impossível você agradar ao Senhor. Então procure manter a fé ativa. Procure praticar a fé em Deus. A fé em Deus. Porque Jesus foi bem claro. Tem de fé em Deus. Sua fé não deve estar no pastor, na igreja. Não deve estar, irmãos, numa imagem. Sua fé não deve estar em um lugar. Sua fé tem que estar em Deus. Jesus disse lá em Marcos 11, tem de fé em Deus. Pô, acabou, é só nele. Eu não posso depositar minha fé em outro lugar. Vamos ver aqui o que Samuel fez. 1 Samuel, capítulo 7, a partir aí do versículo 7. 1 Samuel, capítulo 7, o verso de número 7 em diante. Vamos ler. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu o que, igreja? Ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, o que aconteceu? Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e seguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de quê? Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir essa frase final? Até aqui nos ajudou o Senhor. Precisamos reconhecer isso, irmãos. Antes de tudo, reconheça, até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia do Senhor tem te sustentado. Tem que ter isso no coração. Reconhecimento, que se não é Deus, irmãos, tudo já teria acabado. Tudo já estaria já pior, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Mas vamos aqui apontar aqui o que aconteceu, o que Samuel fez. Eu vejo aqui, irmãos, que a Bíblia está nos mostrando esse exemplo de Samuel diante dos inimigos. Samuel aqui, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E Deus deu vitória a Israel. Veja que a fé foi mais do que o sentimento. Algumas pessoas, elas acabam sendo levadas por sentimento. Samuel foi para a fé, foi, irmãos, ali orar, foi ali sacrificar, ele foi ali dedicar a Deus aquele tempo. E fazendo isso, ele obedeceu ao Senhor, mesmo quando os inimigos faziam o quê? Avançavam. Não sei se você atentou aí na leitura, veja que enquanto Samuel estava, irmãos, orando, ouvindo Deus, os inimigos estavam chegando. Olha só, às vezes a gente está sendo acurralado, ali preso, né, ao ponto das pessoas, elas estão te oprimindo, as pessoas estão chegando, né, de uma forma que está te ofendendo, que está te maltratando. Irmãos, os inimigos estavam vindo, Samuel estava sacrificando ao Senhor, orando, buscando, adorando.
Veja que, mesmo com toda essa dificuldade, Samuel não deixou de honrar a Deus. O que a gente pode aprender aqui sobre isso, irmãos? Mesmo quando os inimigos estão vindo, é aquela coisa que a gente sempre fala, isso é fato. É quando você decide ser fiel a Deus, honrar o Senhor. Vamos falar aqui do jejum. A pessoa fala assim, agora eu vou jejuar, eu vou entrar na fé. Aí parece que tudo desanda, tudo se levanta contra, tudo, irmãos, vem para fazer você desistir. Né? Tem gente que no primeiro dia do jejum, nas primeiras horas, parece que o inferno se levantou. As coisas começaram a travar, as coisas começaram a ficar mais difícil. Para quê? Para fazer você desistir. É o que eu vejo aqui, irmãos. Samuel poderia ter parado de oferecer sacrifício a Deus quando ele percebeu, ele viu que os inimigos estavam vindo. Mas isso não impediu dele continuar envolvendo ali na presença de Deus. É o que a gente precisa entender. E mesmo quando a gente tem ali um propósito, os inimigos vão vir. Vai se achegar. Vai ou não vai, irmãos? Não sei se já aconteceu com você, mas o dia que você falou, agora vai, minha vida com Deus vai ser diferente. Parece que tudo, irmãos, às vezes até pessoa da própria casa, né? Colegas de trabalho, pessoas que você fala assim, nossa, eu nunca esperava isso do fulano. Falar, se posicionar dessa maneira. Mas os inimigos estão vindo, eles virão. Né? De uma forma, irmãos, que vai usar pessoas que a gente menos imagina para tentar fazer a gente sair do propósito de Deus. Samuel continuou focado e Deus deu a ele vitória. Veja que a declaração aqui foi muito grande, né? Quando então o Senhor ouviu a Samuel, e Samuel estava ali envolvido, lutando. Veja aí o versículo 10. É desse versículo 10 que nós tiramos aí esse ponto de vista, né? Samuel estava sacrificando, e os filisteus chegavam à peleja contra Israel. Guarda isso, irmãos. Você vai estar orando, você vai estar buscando a Deus, você vai estar vindo à igreja, e vai ter inimigos vindo contra você, para fazer você parar, fazer você desistir, fazer você sair do propósito. Samuel saiu do propósito? Deixou de sacrificar? Deixou de orar? Deixou de buscar Deus? Não. Eu e você também tem que ter esse posicionamento. Os inimigos podem vir, mas eu não vou deixar de buscar o meu Deus. Não vou deixar de honrar o meu Deus. Amém, igreja? Então, a gente vê que as crises, os levantes, as adversidades sempre existiu e existe também nos dias de hoje. Mas precisamos confiar em Deus. E vimos aqui, irmãos, 3 maneiras que então vai facilitar a gente exercer a confiança em Deus. A oração constante, a adoração a Deus e a prática da fé. Isso é muito importante para quem quer verdadeiramente confiar em Deus. Vamos terminar onde começamos? Volta lá para o primeiro verso, Jeremias. Vamos terminar aí lendo 7 e 8 novamente. Que diz aí, bendito, feliz, né? Bem-sucedido, o homem, o varão, a pessoa que confia no Senhor, olha, que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aí o verso 8 diz, porque ele será como árvore plantada junto às águas. Essa é a promessa, tá, irmãos? Mesmo na sequidão, nós somos como árvores plantadas junto às águas. E aí o que vai acontecer? As raízes vão estar ali aprofundadas em Deus. Veja que vai vir o calor, vai vir a sequidão, as folhas vão continuar verde, o ano de sequidão, né, vai existir, e a Bíblia diz aí na parte final que não se afadiga nem deixa de dar frutos. Você pode crer isso no seu coração? Então diga para a pessoa que está perto assim, mesmo em tempos de sequidão, tempos difíceis, diga assim, você vai dar muito fruto. Amém, igreja? Essas folhas não vão se secar, vão continuar verdes, bonita diante dos olhos de Deus, e as pessoas vão olhar para você e falar assim, mas como pode? A pessoa está numa crise terrível, né? Difícil, e ela está dando fruto. Como pode essa doença, como pode essa crise financeira tão grande na vida dessa pessoa, e ela ainda está frutificando, ela está vencendo, ela está dando a volta por cima, porque Deus honra quem confia nele. Amém, igreja? É o que o Senhor nos entrega hoje. Confie em Deus, mesmo em tempos de sequidão, mesmo em tempos de crise, não deixe de confiar no Senhor. Fique em pé, vamos orar? Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, esse culto, essa mensagem pode alcançar o coração de outras pessoas.